Carlos Eduardo Santos ajustou o colarinho da camisa amarrotada enquanto observava a fila interminável do Tribunal de Pequenas Causas de Belo Horizonte. O ar-condicionado fazia um barulho irritante que ecoava pelo corredor repleto de pessoas nervosas, todas segurando papéis amassados, calculadoras e expressões de quem havia perdido a fé no sistema. Ele apertou contra o peito a pasta de plástico desgastada, que continha suas 5 multas de estacionamento, algumas tão antigas que mal conseguia ler as datas desbotadas pela umidade e pelo tempo. A funcionária do balcão o chamou com voz monótona e cansada, típica de quem repete as mesmas palavras centenas de vezes por dia, e Carlos Eduardo se aproximou do guichê, sentindo as pernas pesadas, como se carregasse o mundo inteiro nos ombros. O tribunal tinha aquele cheiro característico de papel velho, café requentado e ansiedade humana. As paredes pintadas de verde água descascavam em alguns pontos, revelando camadas de tinta antiga por baixo. Cartazes informativos sobre direitos dos consumidores e procedimentos legais competiam por espaço nas paredes com avisos sobre prazos e multas. Carlos Eduardo observou outros casos sendo chamados. Uma senhora discutindo uma conta de luz, um jovem tentando explicar um acidente de trânsito, um comerciante contestando uma multa da vigilância sanitária. Cada história era um universo de problemas. Cada pessoa ali carregava um fardo invisível que só ela conhecia completamente. Próximo caso, Carlos Eduardo Santos, anunciou o escrivão. Um homem de meia idade com óculos grossos e cabelos grisalhos, penteados cuidadosamente para o lado. Carlos Eduardo caminhou até a mesa do juiz, seus sapatos fazendo eco no piso frio de granito. O magistrado era um homem de aparência séria, por volta dos 50 anos, com óculos de leitura pendurados numa corrente dourada ao redor do pescoço. Suas mãos, cuidadosamente manicuradas, folheavam os papéis com movimentos precisos e econômicos, fazendo anotações em uma planilha com uma caneta Mont Blanc que brilhava sob a luz fluorescente. Senhor Santos, começou o juiz, sem erguer os olhos dos documentos. Vejo aqui que o senhor possui infrações que remontam aos anos de 2004 e 2006, além de algumas mais recentes datadas deste ano. Vamos começar pelas infrações antigas. O magistrado ajustou os óculos e continuou. Como não temos mais a documentação completa desse período, os arquivos antigos foram digitalizados e alguns documentos se perderam no processo. Essas multas antigas serão dispensadas automaticamente. É um procedimento padrão do tribunal. Carlos Eduardo assentiu silenciosamente, observando o juiz riscar várias linhas na lista com movimentos decididos. Uma pequena vitória, pensou, mas ainda restavam as multas recentes que eram o verdadeiro problema. O magistrado continuou sua análise meticulosa. Agora, sobre as infrações recentes, disse virando a página e ajustando novamente os óculos. Temos aqui 5 multas de parquímetro na região central da cidade, todas datadas entre março e junho deste ano, totalizando R$250. Todas em locais diferentes: Avenida Afonso Pena, Rua da Bahia, Praça 7, Rua Rio de Janeiro e Avenida Amazonas. O juiz ergueu os olhos pela primeira vez e olhou diretamente para Carlos Eduardo. O senhor gostaria de explicar as circunstâncias dessas infrações? Notei que há um padrão nas datas. Todas ocorreram em dias úteis, horário comercial e em pontos próximos a órgãos públicos. A pergunta pairou no ar por alguns segundos que pareceram eternos. Carlos Eduardo respirou fundo, sentindo um nó se formando em sua garganta. Sabia que chegaria esse momento. Havia ensaiado mentalmente o que diria, mas não estava preparado para reviver tudo novamente ali, diante de estranhos, expondo sua dor mais íntima em um ambiente frio e formal. Doutor, começou com voz embargada, as palavras saindo como um sussurro doloroso, que precisou ser repetido em tom mais alto para ser ouvido. Meu filho Mateus foi vítima da violência da nossa cidade em março do ano passado. As palavras caíram no tribunal como pedras jogadas em um lago silencioso, criando ondas de desconforto e compaixão que se espalharam por toda a sala. O juiz parou de escrever imediatamente e olhou diretamente para Carlos Eduardo, percebendo a tristeza profunda estampada em seus olhos vermelhos
e nas rugas prematuras que o sofrimento havia gravado em seu rosto ainda jovem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo os funcionários acostumados com todo tipo de drama humano pararam suas atividades para ouvir. A escrivã parou de digitar, o oficial de justiça interrompeu a organização de seus papéis e as outras pessoas aguardando o julgamento baixaram seus celulares e documentos. Era como se o próprio tribunal reconhecesse que estava diante de algo maior que multas e infrações. Estava diante da dor humana em sua forma mais pura e devastadora. Carlos Eduardo continuou, sua voz ganhando força conforme as palavras fluíam. Desde então, doutor, minha vida virou completamente de cabeça para baixo. O INSS cortou meu auxílio-doença, alegando que Matheus devia 375 de benefício indevido recebido entre maio de 2016 e agosto de 2017. O senhor consegue acreditar nisso? Meu menino se foi, e ainda assim o governo diz que ele devia dinheiro. Como uma criança de 15 anos pode dever dinheiro ao INSS? A indignação em sua voz era palpável, misturada com uma tristeza tão profunda que parecia ter raízes nas próprias fundações de sua alma. O juiz retirou os óculos e os limpou lentamente, um gesto que parecia mais uma tentativa de ganhar tempo para processar o que ouvia do que uma necessidade real. Quando voltou a falar, sua voz havia perdido o tom formal e burocrático. Senhor Santos, imagino o quanto essa situação deve ser dolorosa para o senhor. Não eram palavras vazias de protocolo. Havia genuína compaixão em sua voz, o reconhecimento de que estava diante de uma tragédia humana que transcendia qualquer questão legal. Doutor, continuou Carlos Eduardo, agora com lágrimas começando a formar nos cantos dos olhos, cada uma dessas multas representa um dia que eu passei correndo atrás de resolver essa injustiça burocrática. A primeira foi quando estacionei na Avenida Amazonas para ir ao INSS tentar entender por que cortaram meu benefício. Fiquei lá 4 horas, doutor. 4 horas numa fila para ser atendido por 5 minutos e ouvir que precisava de mais documentos. Quando voltei ao carro, a multa estava lá. O tribunal permanecia em silêncio absoluto, como se todos os presentes reconhecessem que estavam testemunhando algo raro, um momento de humanidade pura em meio à frieza burocrática do sistema judicial. Carlos Eduardo continuou sua narrativa, cada palavra carregada de dor. A segunda multa foi na Rua da Bahia, quando fui ao cartório tirar a segunda via da certidão de óbito do Matheus, porque a funcionária do INSS disse que a que eu tinha estava vencida. Vencida, doutor. Como se a morte do meu filho tivesse prazo de validade. 3 semanas antes daquele momento dramático no tribunal, Carlos Eduardo havia acordado mais uma vez no sofá desgastado da pequena sala de sua casa, no bairro Padre Eustáquio, região norte de Belo Horizonte. O despertador do celular Sony Ericsson, um modelo antigo que Matheus havia ganhado de presente de aniversário 2 anos antes, tocava insistentemente às 6 da manhã, mas ele já estava acordado há pelo menos 3 horas, olhando fixamente para o teto descascado, onde uma mancha de umidade formava desenhos que sua mente cansada tentava interpretar como rostos familiares ou paisagens distantes. Era assim todas as manhãs desde março. O sono fugidio como um animal assustado, os pesadelos constantes povoados por sirenes e vozes que gritavam o nome de Matheus, e a sensação devastadora de que o mundo havia perdido todas as suas cores, como se alguém tivesse ajustado o contraste da realidade para tons de cinza. Matheus costumava acordá-lo nos fins de semana, pulando em sua cama como fazia desde pequeno. Mesmo aos 16 anos, já quase da altura do pai, ainda mantendo aquela alegria infantil que Carlos Eduardo achava que duraria para sempre. A casa de 2 quartos, que antes era preenchida pelos sons da vida, música alta no quarto do adolescente, risos vindos da sala onde assistiam futebol juntos, barulho de videogame misturado com conversas ao telefone com os amigos, agora estava silenciosa demais, um silêncio que pesava sobre Carlos Eduardo como uma manta sufocante. Cada cômodo guardava lembranças. A cozinha, onde Matheus tentava cozinhar suas experiências culinárias desastrosas, mas divertidas, a sala onde jogavam cartas nas noites de chuva,
O quintal pequeno, onde o menino havia aprendido a andar de bicicleta e mais tarde a consertar o motor da velha motocicleta que compraram juntos. Carlos Eduardo se arrastou até a cozinha, seus pés descalços, sentindo o frio do piso de cerâmica que Mateus sempre reclamava que gelava demais no inverno. Preparou um café preto, forte como sempre gostou, usando o coador de pano que sua mãe havia lhe dado quando se mudou para a casa própria. O ritual matinal, antes automático e prazeroso, agora parecia uma tarefa hercúlea que exigia concentração total para ser completada. Cada movimento, pegar o pó de café, ferver a água, esperar coar, demandava um esforço consciente que antes não existia. Na mesa de fórmica azul clara da cozinha, uma pilha cada vez maior de cartas do INSS o aguardava como soldados inimigos preparados para o ataque. Todas tinham o mesmo teor intimidador, escritas numa linguagem jurídica fria e impessoal, que transformava a tragédia de sua vida em números de protocolo e códigos burocráticos. Benefício suspenso devido a irregularidades identificadas no sistema. Inconsistências nos dados do beneficiário. Solicitação de devolução de valores recebidos indevidamente. Ele riu amargamente, um som sem alegria que ecoou pela cozinha vazia. Irregularidades. Como se a partida prematura de Mateus fosse uma irregularidade burocrática que pudesse ser corrigida com formulários em 3 vias e carimbos oficiais. Pegou a primeira carta da pilha e leu novamente, mesmo já sabendo o conteúdo de cor, cada vírgula e cada parágrafo gravados em sua memória como cicatrizes invisíveis. Senhor Carlos Eduardo Santos, CPF 123.456, 789-10, informamos que o benefício de auxílio-doença processo número 8754321 foi suspenso a partir de 15 de abril de 2023, devido a inconsistências detectadas nos dados do dependente Mateus Santos, CPF 987.154.321.00. Constam em nosso sistema valores de R$ 375, recebidos indevidamente no período compreendido entre maio de 2016 e agosto de 2017. Carlos Eduardo amassou a carta com força, seus dedos tremendo de raiva e frustração. Mateus tinha 15 anos em 2016, estava no primeiro ano do ensino médio, sonhava em ser mecânico de aviões, passava as tardes jogando futebol na quadra do bairro. Como uma criança poderia dever dinheiro ao governo? Como o sistema havia chegado à conclusão absurda de que um adolescente que mal sabia preencher um cadastro no banco havia fraudado a Previdência Social? As perguntas se multiplicavam em sua mente como vírus, cada uma gerando 10 outras igualmente sem resposta e cada vez mais revoltantes. Terminou o café amargo, havia esquecido de adicionar açúcar novamente e se preparou para mais um dia de peregrinação pelos corredores gelados e mal iluminados dos órgãos públicos. Escolheu a camisa azul claro que Mateus havia lhe dado no Dia dos Pais do ano anterior. Uma peça simples, mas que o menino havia economizado por meses para comprar. Vestir aquela camisa era como carregar um pedaço do filho consigo, uma armadura emocional que o ajudava a enfrentar a burocracia impiedosa que se havia tornado sua realidade diária. O ônibus para o centro da cidade estava lotado como sempre naquele horário de rush matinal. Carlos Eduardo conseguiu um lugar próximo à janela suja e observou Belo Horizonte despertar lentamente sob o sol fraco de outono. Vendedores ambulantes organizavam suas bancas improvisadas nas calçadas, comerciantes abriam as pesadas portas de ferro corrugado de seus estabelecimentos, executivos apressados caminhavam pelas ruas com seus ternos escuros e expressões sérias. Estudantes universitários aguardavam nos pontos de ônibus com mochilas carregadas de livros e sonhos. A vida seguia seu curso normal e implacável para todos os outros 8 milhões de habitantes da região metropolitana, exceto para ele, que havia ficado preso em março, como se o calendário tivesse parado naquele dia terrível. Na Avenida Amazonas, o prédio do INSS erguia-se como uma fortaleza de concreto e vidro, intimidante em sua arquitetura funcional e desprovida de qualquer traço de humanidade.
Carlos Eduardo conhecia bem aqueles corredores agora. Havia estado ali 17 vezes nos últimos 3 meses, sempre carregando a mesma pasta de documentos, sempre ouvindo as mesmas respostas evasivas, sempre saindo com mais perguntas do que respostas. A fila serpenteava pelo saguão principal como uma cobra preguiçosa, formada por dezenas de pessoas com problemas similares ao seu. Aposentados confusos com cartas de revisão de benefício, trabalhadores afastados tentando entender cortes inexplicáveis, viúvas lutando por pensões que eram seus direitos, mas pareciam favores do Estado. Após 2 horas de espera numa cadeira de plástico azul desconfortável, observando o painel eletrônico avançar numa lentidão cruel, senha 201, guichê 3, senha 202, guichê 7, numa progressão que desafiava as leis da matemática e da paciência humana, foi finalmente atendido por uma funcionária de meia-idade, com expressão cansada e olhos que haviam visto muito sofrimento humano para se impressionar com mais um caso. "Senhor Santos", disse ela sem erguer os olhos da tela do computador, "vejo que o senhor está contestando a suspensão do auxílio-doença. O sistema está mostrando aqui que precisamos do laudo médico atualizado do dependente." "Mas meu filho faleceu", disse Carlos Eduardo, sentindo as palavras cortarem sua garganta como cacos de vidro. A funcionária finalmente olhou para ele, um breve lampejo de constrangimento humano cruzando seu rosto cansado. "Ah, sim, consta aqui no sistema. Sinto muito pela sua perda. Neste caso, precisamos da certidão de óbito com firma reconhecida em cartório e data de emissão inferior a 90 dias. Carlos Eduardo abriu sua pasta e mostrou o documento que havia providenciado na semana anterior. A mulher examinou o papel com atenção excessiva, como se fosse um documento arqueológico de valor incalculável. "Esta certidão não serve", disse finalmente, devolvendo o papel. "Está com data de emissão de 105 dias. Precisa ser inferior a 90 dias. Carlos Eduardo sentiu vontade de gritar, de pular por cima do balcão e balançar a funcionária pelos ombros até ela entender a absurdidade kafkiana da situação. Seu filho estava morto há mais de 1 ano. A certidão de óbito não ia mudar esse fato por estar vencida, mas em vez disso apenas balançou a cabeça em resignação silenciosa. "Preciso ir ao cartório tirar uma nova?", perguntou, já sabendo a resposta. "Exato. Segunda via da certidão de óbito, com firma reconhecida, emitida há menos de 90 dias. Também vai precisar do comprovante de renda atualizado, histórico escolar do dependente e declaração de que ele não possuía outros vínculos empregatícios." A lista crescia a cada atendimento, como se o sistema fosse projetado para desencorajar as pessoas através do cansaço burocrático. Carlos Eduardo anotou tudo cuidadosamente, num bloco de papel já cheio de listas similares de outros órgãos, e agradeceu educadamente, embora quisesse chorar de frustração. Saiu do prédio do INSS com mais uma lista de documentos para providenciar, e mais uma tarde perdida na batalha contra moinhos de vento burocráticos. O sol de maio batia forte na avenida movimentada, e Carlos Eduardo procurou desesperadamente por uma vaga de estacionamento nas proximidades. Depois de 15 minutos rodando quarteirões, encontrou um espaço na zona azul da rua Guaicurus. Vasculhou todos os bolsos da calça e da camisa em busca de moedas para o parquímetro, mas só encontrou algumas notas amassadas de 5 e 10 reais, insuficientes para o equipamento que só aceitava moedas. Olhou ao redor procurando alguém que pudesse trocar as notas por moedas, mas as pessoas passavam apressadas, cada uma absorvida em seus próprios problemas e horários. Um comerciante numa loja de roupas disse que não tinha troco. Um frentista de posto de gasolina explicou que só podia trocar para clientes. A farmácia estava fechada para almoço. Carlos Eduardo olhou para o relógio. 14h30. Tinha uma reunião marcada às 15 horas no escritório de assistência jurídica gratuita, que havia conseguido após 3 semanas de tentativas. Decidiu arriscar deixar o carro sem pagamento do parquímetro. Seria só alguns minutos, pensou. O que poderia dar errado? Quando voltou ao Chevette azul 2 horas e 45 minutos depois, a reunião havia se estendido muito além do previsto devido ao número de documentos que o advogado precisou analisar,
Uma multa de 50 estava grudada no para-brisa como uma sentença de morte financeira. Carlos Eduardo a arrancou com raiva contida e a jogou no banco do passageiro junto com as outras contas que se acumulavam como nuvens de tempestade. Era apenas o começo de uma série de problemas que se acumulariam como uma avalanche descendo a montanha, cada pequeno problema gerando outros maiores, numa progressão geométrica de desgraças que ele ainda não podia imaginar. Naquele momento, parado na rua sob o sol escaldante de Belo Horizonte, segurando uma multa de trânsito que representava 10% de sua renda mensal, Carlos Eduardo não sabia que essa primeira multa seria seguida por muitas outras. Cada uma representaria mais um dia de luta contra a burocracia impiedosa, mais uma tentativa de provar que merecia ser tratado com dignidade pelo Estado que deveria protegê-lo. Mais tarde, ele entenderia que aquelas multas não eram apenas infrações de trânsito. Eram símbolos de um sistema que havia perdido sua humanidade, cicatrizes de papel que documentavam sua jornada através do vale sombrio da burocracia brasileira. O Tribunal de Justiça parecia um labirinto kafkiano para Carlos Eduardo, com seus corredores intermináveis que se estendiam em todas as direções como tentáculos de concreto e azulejo frio. Placas informativas confusas indicavam direções contraditórias. Vara civil, treiro andar, cartório criminal, subsolo, atendimento ao público, ala B, criando uma geografia incompreensível para quem não era familiarizado com a arquitetura judicial. Funcionários sempre apressados caminhavam pelos corredores com pilhas de processos debaixo do braço, mal olhando em sua direção quando ele parava para pedir informações, como se ele fosse invisível ou apenas mais um obstáculo em suas rotinas já sobrecarregadas. Carlos Eduardo estava ali para a audiência de despejo, mais uma consequência devastadora da suspensão injusta do auxílio do INSS que havia desequilibrado completamente suas finanças domésticas. Seu senhorio, senhor Joaquim, um homem de 60 e poucos anos que sempre havia sido compreensivo, com eventuais atrasos de poucos dias, havia finalmente perdido a paciência com os atrasos crescentes no aluguel e entrado com processo de despejo. Não é nada pessoal, Carlos, havia dito o homem com genuína tristeza nos olhos quando lhe entregou a citação judicial. Mas eu também tenho contas para pagar, e são 4 meses de atraso. A audiência estava marcada para as 14h30 na sala 203 do segundo andar, mas Carlos Eduardo havia chegado às 12h15, como sempre fazia desde que os problemas burocráticos começaram. Havia desenvolvido uma ansiedade crônica sobre pontualidade, um medo irracional mas compreensível de que qualquer atraso pudesse resultar em consequências catastróficas para sua já precária situação legal e financeira. Sentou-se nos bancos de madeira desgastados do corredor, polidos por décadas de pessoas ansiosas que haviam esperado ali antes dele, cada uma carregando seus próprios dramas familiares e jurídicos. O movimento no tribunal era intenso e constante. Advogados com ternos caros e maletas de couro conversavam em grupos, usando jargão jurídico incompreensível para leigos. Estagiários corriam de um lado para outro, carregando pilhas de papéis que pareciam desafiar as leis da física. Outras pessoas, como ele, aguardavam nervosamente, todas carregando pastas plásticas e expressões preocupadas que variavam entre resignação e desespero. Ao seu lado, uma mulher idosa de cabelos brancos e mãos trêmulas chorava silenciosamente, enquanto revisava documentos relacionados a uma herança contestada, secando as lágrimas com um lenço de papel já encharcado. "É minha casa há 40 anos", murmurava ela para ninguém em particular. "Criei meus filhos ali, cuidei do meu marido até o fim. Agora meu genro quer me tirar de lá." Carlos Eduardo ofereceu seu próprio lenço e ficou ouvindo a história da senhora, reconhecendo nela a mesma sensação de injustiça e desamparo que sentia. O sistema judicial, que deveria proteger os mais vulneráveis, muitas vezes se tornava mais uma fonte de sofrimento para pessoas que já estavam enfrentando as piores fases de suas vidas. "Senhor Carlos Eduardo Santos", chamou finalmente uma escrivã de cabelos curtos e óculos de armação vermelha. Ele se dirigiu à sala de audiência 203, com as pernas trêmulas,
e o coração disparando como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal militar. A sala era pequena e formal, dominada por uma mesa grande de madeira escura, onde o juiz, um homem jovem de aparência séria, talvez com 30 e poucos anos, revisava os autos do processo com expressão concentrada. O advogado do senhorio, um homem de meia idade com terno cinza impecável, organizava seus documentos com movimentos precisos e profissionais. O magistrado ouviu pacientemente, enquanto o advogado do proprietário explicava a situação com linguagem técnica e fria. Meritíssimo, o requerido encontra-se em mora há 4 meses consecutivos, totalizando 2.400 de débito, configurando infração contratual que justifica a rescisão e consequente despejo. As palavras soavam como projéteis para Carlos Eduardo, cada termo jurídico: mora, rescisão, despejo, carregado de ameaças concretas à sua sobrevivência básica. Carlos Eduardo tentou se defender, explicando sobre a suspensão injusta do auxílio, sobre a morte de Mateus, sobre a luta desesperada contra a burocracia do INSS, mas as palavras saíam atropeladas e confusas, misturando fatos cronológicos com explosões emocionais. Doutor, eu sempre paguei em dia durante 5 anos. É só uma fase difícil, prometo que vou me acertar assim que resolver minha situação no INSS. Meu filho morreu, doutor. E desde então minha vida virou um inferno. O jovem magistrado o ouviu com atenção respeitosa, demonstrando mais humanidade que muitos funcionários públicos que Carlos Eduardo havia encontrado nas últimas semanas. Não havia frieza em seus olhos, apenas a tristeza de alguém que via diariamente o sofrimento humano desfilar diante de sua mesa. Senhor Santos, entendo profundamente sua situação e sinto muito pela perda de seu filho. Como pai, não posso imaginar a dor que o senhor está enfrentando. As palavras foram ditas com sinceridade genuína, não eram fórmulas vazias de protocolo judicial. No entanto, continuou o juiz com pesar evidente na voz, não posso ignorar os fatos jurídicos apresentados. O débito está comprovado e a lei é clara quanto aos direitos do proprietário. Carlos Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés, mas o magistrado continuou. Considerando suas circunstâncias excepcionais, concedo prazo de 60 dias para a regularização do débito ou desocupação voluntária. Este é o máximo que posso fazer dentro da legalidade. 60 dias. Carlos Eduardo calculou mentalmente. Mesmo que conseguisse resolver imediatamente sua situação no INSS, o que era improvável considerando a velocidade glacial da burocracia previdenciária, precisaria de pelo menos 90 dias para receber os atrasados e quitar o débito acumulado. Era uma conta matemática simples e desesperadora. Agradeceu ao juiz pela compreensão e saiu da audiência com mais uma preocupação gigantesca, pressionando seus ombros já sobrecarregados, como se alguém tivesse colocado mais 100 quilos numa mochila que ele já não conseguia carregar. No estacionamento do fórum, uma área ampla, mas sempre superlotada, onde advogados disputavam vagas com jurisdicionados, Carlos Eduardo descobriu sua segunda multa de parquímetro grudada no para-brisa do Chevette. O papel amarelo destacava-se contra o vidro como um sinal de alerta, lembrando-o de que seus problemas se multiplicavam em progressão geométrica. Desta vez, nem se incomodou em ler os detalhes da infração. Simplesmente arrancou a multa e a jogou no porta-luvas junto com a primeira, criando o início de uma coleção que não queria ter. O Chevette azul de 1995, que Mateus adorava e no qual haviam feito tantas viagens para praias de Minas Gerais durante as férias escolares, começava a mostrar sinais visíveis de abandono e descuido. Carlos Eduardo não tinha mais dinheiro nem energia emocional para cuidar da manutenção básica que antes fazia religiosamente todos os sábados pela manhã. Um ritual pai e filho que incluía lavagem, enceramento e verificação de óleo e água. O que antes era motivo de orgulho, sempre limpo, funcionando perfeitamente, despertando elogios dos vizinhos, agora acumulava poeira vermelha de Belo Horizonte e pequenos defeitos mecânicos que ele ignorava por não ter como resolver. Dirigiu lentamente pelas ruas congestionadas até a casa de sua irmã Maria José no bairro Barreiro, região oeste da cidade.
O trânsito pesado lhe dava tempo para pensar, talvez tempo demais. Cada semáforo vermelho era uma pausa forçada, onde sua mente voltava inevitavelmente aos mesmos pensamentos circulares. As contas acumuladas, o prazo de despejo, a burocracia do INSS e sempre, sempre, a ausência dolorosa de Mateus, permeando tudo como uma trilha sonora silenciosa de tristeza. Maria José era 3 anos mais nova que Carlos Eduardo, mas sempre havia sido a mais prática e organizada dos 2 irmãos. Casada há 15 anos com Roberto, um técnico em eletrônica, tinham 2 filhos adolescentes e uma vida estável de classe média baixa. Ela era a única pessoa que ainda o recebia sem fazer perguntas invasivas ou dar conselhos não solicitados sobre seguir em frente e reconstruir a vida. Entendia instintivamente que alguns tipos de dor não podem ser apressados ou resolvidos com frases motivacionais. "Carlos, você está cada dia mais magro", disse Maria José ao abrir a porta de sua casa modesta, mas aconchegante, decorada com fotos de família e móveis comprados ao longo dos anos, conforme as condições financeiras permitiam. Era verdade. Desde março, ele havia perdido 15 quilos sem fazer dieta ou exercícios. A comida simplesmente não tinha mais sabor, como se suas papilas gustativas tivessem entrado em greve solidária ao seu estado emocional. Cozinhar apenas para si mesmo parecia um exercício em futilidade, uma lembrança cruel de todas as refeições que ele e Mateus compartilhavam enquanto conversavam sobre escola, amigos, planos para o futuro. "Maju, eu não sei mais o que fazer", desabafou Carlos Eduardo, enquanto aceitava um prato de comida caseira. Arroz, feijão, frango assado e salada de tomate. Uma refeição simples, mas preparada com carinho. "Parece que o mundo inteiro se juntou contra mim. Primeiro Mateus, agora isso tudo. É como se alguém lá em cima tivesse decidido testar até onde eu consigo aguentar antes de quebrar completamente." Maria José sentou ao seu lado na mesa pequena da cozinha e segurou sua mão com firmeza. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho doméstico, mas transmitiam calor e afeto genuínos. "Carlos, você precisa ser forte. Sei que é fácil falar e difícil fazer, mas você precisa encontrar forças para continuar. Mateus não ia querer te ver destruído assim." Ele sabia que ela tinha razão. Mateus sempre o admirou exatamente por sua capacidade de resolver problemas e superar obstáculos. Mas saber intelectualmente e conseguir emocionalmente eram coisas completamente diferentes, separadas por um abismo que parecia intransponível. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Carlos Eduardo conseguiu dormir no quarto de hóspedes da irmã, sem acordar em pânico no meio da madrugada. Talvez fosse o cansaço extremo acumulado, ou talvez a sensação reconfortante de não estar completamente sozinho no mundo, de saber que ainda existia pelo menos uma pessoa que se importava genuinamente com seu bem-estar. O quarto era pequeno e simples, decorado com uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira compensada e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na parede, a mesma santa que sua mãe venerava e que ele havia meio esquecido desde que os problemas começaram. Pela manhã, Maria José havia acordado cedo para preparar um café da manhã reforçado e havia separado algumas roupas limpas do marido Roberto, que tinha porte físico similar ao de Carlos Eduardo. "Vista isso e vá resolver seus problemas", disse ela, enquanto estendia uma camisa azul clara passada a ferro e uma calça social sem vincas. "Mas desta vez, vá com fé. Às vezes a gente precisa acreditar que as coisas vão melhorar antes que elas realmente melhorem." As palavras da irmã ecoaram na mente de Carlos Eduardo enquanto ele se dirigia para mais um dia de batalha burocrática. Talvez ela tivesse razão sobre a necessidade de manter a fé, mesmo quando todas as evidências apontavam para o contrário. Talvez a esperança fosse como um músculo que precisava ser exercitado diariamente para não atrofiar completamente. Dirigiu o Chevette pelas ruas de Belo Horizonte com uma determinação renovada, mesmo sabendo que provavelmente enfrentaria mais frustrações e obstáculos burocráticos ao longo do dia. A agência da Previdência Social, na Avenida Bias Fortes, estava particularmente movimentada naquela terça-feira chuvosa de maio,
com filas que serpenteavam pelo saguão principal e se estendiam até a calçada externa. Carlos Eduardo chegou às 7 da manhã, 1 hora antes da abertura, e já encontrou pelo menos 50 pessoas na frente dele, aposentados com bengalas e andadores, trabalhadores afastados carregando laudos médicos, viúvas segurando certidões de casamento amareladas pelo tempo, todos unidos pela experiência comum de dependência dos serviços previdenciários e pela paciência forçada que a burocracia brasileira exige de seus cidadãos. Pegou a senha número 847 no distribuidor automático, e o painel eletrônico vermelho mostrava que estavam atendendo a senha 201. Uma conta matemática rápida indicava pelo menos 4 horas de espera, considerando que cada atendimento durava em média 10 minutos, e frequentemente havia intervalos para almoço, pausas técnicas e instabilidades no sistema que paralisavam o atendimento por períodos imprevisíveis. Sentou-se numa cadeira de plástico azul desconfortável, uma das dezenas dispostas em fileiras como numa sala de espera de aeroporto, e se preparou para uma longa maratona de paciência. O ambiente da agência previdenciária era um microcosmo do Brasil. Pessoas de todas as idades, classes sociais e regiões da cidade, reunidas pela necessidade comum de resolver problemas com seus benefícios. Carlos Eduardo observou ao seu redor e reconheceu nas outras pessoas a mesma expressão de cansaço resignado que via no espelho todas as manhãs. Uma mulher jovem segurava uma criança de colo enquanto conversava ao telefone em voz baixa, explicando para alguém, provavelmente o chefe, que precisaria faltar ao trabalho novamente para resolver questões do auxílio maternidade. Um senhor idoso de cabelos completamente brancos dormitava na cadeira, despertando de tempos em tempos quando ouvia o número da senha sendo anunciado pelo sistema de som distorcido, verificando se era a sua vez e voltando a cochilar quando confirmava que ainda faltavam dezenas de pessoas na frente. Suas mãos seguravam firmemente uma pasta de couro marrom desgastado, provavelmente contendo décadas de documentos relacionados à sua aposentadoria. Contra-cheques antigos, carteira de trabalho, comprovantes de recolhimento, toda a papelada que documenta uma vida inteira de contribuições ao sistema previdenciário. Carlos Eduardo reconheceu neles o mesmo cansaço existencial que sentia. A exaustão não apenas física, mas espiritual, de quem luta contra um sistema que parece projetado deliberadamente para complicar em vez de simplificar, para desencorajar em vez de apoiar, para punir em vez de proteger. Era como se o próprio Estado brasileiro tivesse desenvolvido uma forma sofisticada de tortura baseada em formulários, filas, prazos impossíveis e exigências que se multiplicavam exponencialmente a cada tentativa de resolução. Senha 847, guichê 12, ecoou finalmente pela sala através dos alto-falantes crepitantes. Eram 15h20, mais de 8 horas depois de sua chegada, considerando os intervalos para almoço e as instabilidades técnicas que haviam paralisado o atendimento por 2 horas na parte da tarde. Carlos Eduardo se dirigiu ao guichê 12, com uma mistura de esperança diminuída e receio aumentado, carregando sua pasta de documentos, que já conhecia de cor, mas que revisou mentalmente mais uma vez. A funcionária responsável pelo guichê 12 era uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos pretos presos em um coque rigoroso, óculos de armação dourada e expressão que oscilava entre competência profissional e cansaço crônico. Seu nome, segundo a plaquinha sobre a mesa, era Sandra Regina, e ela provavelmente atendia entre 50 e 100 casos similares ao de Carlos Eduardo todos os dias úteis. Recebeu os documentos sem erguer os olhos da tela do computador, digitando códigos e números numa velocidade que demonstrava anos de experiência com o sistema previdenciário. Senhor Santos, disse finalmente, ainda olhando para a tela, vejo aqui que o senhor está contestando a suspensão do auxílio-doença. Processo número 87654-321. O sistema está mostrando que o benefício foi suspenso devido a inconsistências nos dados do dependente Matheus Santos. Ela continuou lendo as informações burocráticas como se fossem ingredientes de uma receita,
sem demonstrar consciência de que estava falando sobre uma tragédia humana real. Consta aqui que precisamos do laudo médico atualizado do dependente. Mas meu filho faleceu, disse Carlos Eduardo, sentindo as palavras familiares cortarem sua garganta como navalhas. Era a 17ª vez que precisava explicar essa informação básica para funcionários diferentes, como se a morte de Mateus fosse um detalhe técnico que o sistema não conseguia processar adequadamente. A funcionária finalmente ergueu os olhos da tela e olhou diretamente para ele. E Carlos Eduardo viu um breve lampejo de constrangimento e humanidade cruzar seu rosto profissional. Ah, sim, consta aqui no sistema. Peço desculpas e sinto muito pela sua perda, Sr. Santos. As palavras eram formulaicas, mas pareciam sinceras. Sandra Regina havia provavelmente pronunciado frases similares centenas de vezes ao longo de sua carreira, mas ainda mantinha alguma capacidade de empatia humana. Neste caso, o senhor precisa apresentar a certidão de óbito, com firma reconhecida em cartório e data de emissão inferior a 90 dias. Carlos Eduardo abriu sua pasta cuidadosamente organizada e retirou a certidão de óbito que havia providenciado 2 semanas antes, um documento oficial azul claro, com selos e carimbos que transformavam a tragédia de sua vida em linguagem burocrática fria. Atesta-se o óbito de Mateus Santos, ocorrido em 15 de março de 2023, às 23h45 Limay, no Hospital João 23. A funcionária examinou o documento com atenção excessiva, como se fosse uma especialista em documentos forenses analisando evidências de um crime. Senhor Santos, esta certidão não atende aos requisitos, disse Sandra Regina, devolvendo o documento com uma expressão de pesar genuíno. A data de emissão é de 18 de março, o que significa que hoje ela tem 117 dias. Nossa norma exige que seja inferior a 90 dias. Carlos Eduardo sentiu uma onda de revolta subir do estômago em direção à garganta. A burocracia havia encontrado uma forma de tornar a morte de seu filho cronicamente vencida, como se precisasse provar repetidamente que Mateus estava morto. Mas meu filho não vai ressuscitar se eu trouxer uma certidão mais nova, disse Carlos Eduardo, tentando manter a voz controlada apesar da raiva que fervia por dentro. A morte dele é um fato definitivo, não muda com a idade do documento. Sandra Regina demonstrou compreensão humana, mas também impotência burocrática. Senhor Santos, eu entendo perfeitamente sua frustração e pessoalmente concordo que é absurdo, mas não posso processar o pedido sem seguir os procedimentos estabelecidos pelo sistema. Carlos Eduardo saiu da agência previdenciária com mais uma lista de documentos para providenciar e mais uma tarde inteira perdida na batalha contra a hidra burocrática que crescia 2 cabeças novas a cada tentativa de cortar uma. O sol já estava se pondo sobre Belo Horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que Mateus sempre adorava fotografar com o celular. No estacionamento da avenida, Carlos Eduardo encontrou sua 3ª multa de parquímetro, grudada no para-brisa do Chevette, como uma cereja amarga no topo de um bolo de frustrações. Desta vez, a raiva foi mais intensa que a tristeza ou a resignação. Arrancou a multa com violência desnecessária, rasgando um pedaço do papel, e teve o impulso de amassá-la e jogá-la no chão, algo que jamais faria em circunstâncias normais, sendo uma pessoa que sempre respeitou regras de convivência e limpeza urbana. Um segurança da agência previdenciária, que estava encerrando seu turno, se aproximou com expressão de reprovação. Senhor, não pode jogar lixo no chão da via pública. Carlos Eduardo olhou para o homem uniformizado, depois para a multa rasgada em sua mão, depois de volta para o segurança. Por um momento, sentiu vontade de explicar toda a sua situação para aquele estranho, de desabafar sobre a injustiça burocrática que estava enfrentando, sobre como pequenas regras pareciam mais importantes que grandes tragédias humanas. Em vez disso, apenas murmurou. Desculpe com voz cansada, guardou cuidadosamente os pedaços da multa no bolso da camisa e entrou no carro. O Chevette demorou para pegar, como vinha acontecendo com frequência crescente nas últimas semanas. Carlos Eduardo girou a chave várias vezes, bombeou o acelerador e finalmente conseguiu que o motor funcionasse
com uma tosse irregular que indicava a necessidade de revisão mecânica que ele não podia pagar. Dirigiu lentamente pelas ruas congestionadas de volta para casa. Cada semáforo vermelho sendo uma pausa forçada onde sua mente repassava obsessivamente os eventos do dia, procurando algum detalhe que pudesse ter feito diferente. Alguma palavra que pudesse ter convencido a funcionária a processar seu pedido, mesmo com a certidão vencida. O cartório da Rua da Bahia, região central de Belo Horizonte, funcionava oficialmente até às 17 horas, mas Carlos Eduardo sabia, por experiência, que era melhor chegar pelo menos 1 hora antes do fechamento para garantir atendimento. Havia aprendido essa lição da forma difícil, após várias tentativas frustradas onde chegou 15 minutos antes do horário de encerramento, apenas para ouvir que não dava mais tempo, ou que o sistema já havia sido fechado para o dia. Chegou às 15h40 ofegante, por ter literalmente corrido as últimas 3 quadras desde o estacionamento mais próximo que conseguiu encontrar. A recepcionista do cartório, uma jovem de aparentemente 20 e poucos anos com cabelos coloridos e várias tatuagens nos braços, o atendeu com eficiência profissional, mas sem o cansaço resignado que ele havia encontrado na maioria dos órgãos públicos. Cartórios eram empresas privadas prestando serviços públicos, o que aparentemente resultava em atendimento mais ágil e menos burocratizado. Preciso de uma segunda via da certidão de óbito, explicou Carlos Eduardo, mostrando a certidão original que o INSS havia rejeitado por estar vencida. Claro, senhor. A taxa para a segunda via de certidão de óbito é R$ 47,50, informou a recepcionista, consultando uma tabela de preços atualizada. Carlos Eduardo vasculhou todos os bolsos da calça, da camisa e da jaqueta em busca de dinheiro, encontrando apenas R$ 23,50 em notas amassadas e algumas moedas. Havia gastado o resto do dinheiro que tinha com gasolina e estacionamento durante suas peregrinações burocráticas dos últimos dias. Posso pagar amanhã quando trouxer o resto do dinheiro? Perguntou com esperança diminuída. Sinto muito, senhor, mas nossos serviços só podem ser prestados com pagamento à vista, explicou a jovem com genuína expressão de pesar. É uma norma da empresa. Mais um dia perdido, mais uma tentativa frustrada, mais uma gota amarga no oceano de frustrações que havia se tornado sua vida cotidiana. Carlos Eduardo agradeceu educadamente e saiu do cartório sentindo-se mais derrotado que irritado. O sistema parecia projetado para testar sua resistência psicológica através de obstáculos pequenos, mas constantes. Na volta para casa, dirigindo o Chevette pelas ruas já familiar de Belo Horizonte, o carro começou a fazer um barulho estranho e preocupante no motor. Um ruído metálico irregular que sugeria problemas sérios nos componentes internos. Carlos Eduardo parou no primeiro semáforo da Avenida Cristiano Machado e o motor morreu completamente, parando de funcionar como se alguém tivesse desligado um interruptor. Tentou dar partida várias vezes, girando a chave com crescente desespero, até que a bateria descarregou completamente e nem mesmo as luzes do painel funcionavam mais. Carros começaram a se acumular atrás dele, motoristas impacientes buzinando e gritando pela janela, alguns fazendo gestos grosseiros, como se ele tivesse escolhido deliberadamente quebrar no meio do trânsito. Carlos Eduardo ligou o pisca-alerta e saiu do carro, fazendo gestos de desculpas para os outros motoristas, enquanto tentava empurrar o Chevette sozinho para fora da pista principal. O carro pesava mais de 1 tonelada e não se movia facilmente, especialmente considerando que ele havia perdido 15 quilos e não estava em suas melhores condições físicas. Um rapaz de aproximadamente 25 anos, dirigindo um Gol branco, parou e desceu para ajudar. Vamos empurrar juntos, irmão, disse com solidariedade espontânea que Carlos Eduardo não esperava mais encontrar no mundo. Juntos, conseguiram mover o Chevette para o acostamento em poucos minutos. Obrigado, muito obrigado mesmo. Foi tudo o que Carlos Eduardo conseguiu dizer, sentindo-se mais emocionalmente quebrado que fisicamente cansado. Imagina, cara, a gente se ajuda quando pode, respondeu o jovem antes de voltar para seu carro e seguir viagem. Carlos Eduardo esperou 2 horas por um guincho,
tempo que aproveitou para ligar para alguns conhecidos em busca de ajuda financeira para consertar o carro. A maioria não atendia. Era horário de trabalho e provavelmente estavam ocupados com suas próprias responsabilidades. E os poucos que atendiam davam desculpas educadas, mas compreensíveis. Cara, eu ajudaria se pudesse, mas estou meio apertado também. Olha, este mês está complicado para todo mundo. Vou ver se consigo alguma coisa e te ligo de volta. Respostas que ele próprio daria se estivesse na posição deles. Quando finalmente chegou em casa, já passavam das 10 da noite. A casa estava escura e fria como sempre, e o silêncio familiar o recebeu como um abraço indesejado, mas inevitável. Sentou-se no sofá desgastado da sala e espalhou as 3 multas de estacionamento na mesa de centro de madeira, compensada que ele e Mateus haviam montado juntos 2 anos antes. 150 reais no total, quase 30% de sua renda mensal de porteiro noturno, dinheiro que não tinha e não sabia de onde tiraria. Mateus, que bagunça eu arrumei, sussurrou para o vazio da casa, dirigindo-se ao filho morto como fazia várias vezes por dia quando estava sozinho. Era a primeira vez em semanas que pronunciava o nome do menino em voz alta, e a dor foi tão intensa que precisou se dobrar sobre si mesmo, como se houvesse levado um soco certeiro no plexo solar. Chorou, até não ter mais lágrimas para derramar, e então continuou chorando sem elas, apenas com soluços secos que doíam na garganta e no peito. Quando finalmente conseguiu se controlar emocionalmente, já passava da meia-noite. O relógio digital do micro-ondas piscava 0023 em números vermelhos, que pareciam contar regressivamente para algum desastre inevitável. Amanhã seria outro dia, outra tentativa, outra batalha contra os moinhos de vento da burocracia brasileira. Mas naquela noite, pela primeira vez desde março, Carlos Eduardo admitiu para si mesmo que talvez não tivesse forças suficientes para continuar lutando indefinidamente contra um sistema que parecia determinado a destruí-lo através de 1000 pequenos cortes burocráticos. O Ministério Público do Trabalho funcionava em um edifício imponente na Rua Guaicurus, região central de Belo Horizonte, um prédio de arquitetura moderna com fachada de vidro e concreto que contrastava com os edifícios coloniais ao redor. Carlos Eduardo havia descoberto que poderia denunciar as irregularidades e possíveis ilegalidades do INSS através daquele órgão, após uma dica preciosa de um conhecido que passara por situação similar alguns anos antes. Era uma última esperança de encontrar justiça através de um caminho alternativo, quando todos os outros pareciam bloqueados por obstáculos burocráticos intransponíveis. Chegou ao prédio às 6h30 da manhã, 1h30 antes da abertura oficial, determinado a ser o primeiro da fila e garantir atendimento no mesmo dia. Encontrou apenas outras 3 pessoas esperando, uma vantagem considerável comparada com as filas intermináveis do INSS. Enquanto aguardava, observou o movimento matinal da cidade. Executivos caminhando apressadamente com seus ternos escuros e expressões sérias, estudantes universitários aguardando ônibus com mochilas carregadas de livros, vendedores ambulantes organizando suas bancas improvisadas nas calçadas. O atendimento no Ministério Público foi radicalmente diferente de suas experiências anteriores em órgãos públicos. A assistente social que o recebeu, Dona Teresa, uma senhora de cabelos grisalhos e óculos de leitura, pendurados numa corrente dourada, demonstrou imediatamente um nível de humanidade e profissionalismo que Carlos Eduardo não esperava mais encontrar no serviço público. Ela ouviu sua história completa sem interrupções, fazendo anotações detalhadas em um bloco de papel e ocasionalmente fazendo perguntas pertinentes que demonstravam que estava realmente prestando atenção. Senhor Carlos Eduardo, disse Dona Teresa após ouvir todo o relato. Infelizmente, essa situação que o senhor está enfrentando é muito mais comum do que deveria ser. O sistema previdenciário brasileiro tem falhas estruturais graves que afetam milhares de famílias todos os anos. Pela primeira vez em meses, Carlos Eduardo se sentiu genuinamente ouvido e compreendido por um representante do Estado. Essas inconsistências nos dados, especialmente envolvendo dependentes menores de idade, geralmente são erros do próprio sistema,
não fraudes dos beneficiários. Dona Teresa explicou que casos como o de Carlos Eduardo frequentemente resultavam de problemas na migração de dados entre sistemas informatizados antigos e novos, falhas de comunicação entre diferentes órgãos governamentais ou simplesmente erros de digitação que se acumulavam ao longo dos anos até gerar cobranças absurdas. O senhor não é o primeiro pai que atendo nesta situação e, infelizmente, provavelmente não será o último, disse com tristeza genuína na voz. Vamos protocolar uma denúncia formal contra o INSS e abrir um processo administrativo para revisar completamente seu caso, continuou Dona Teresa, começando a preencher formulários oficiais. Também vou solicitar uma liminar judicial para suspender imediatamente a cobrança e restabelecer seu auxílio. Carlos Eduardo sentiu uma onda de esperança que não experimentava há meses, como se alguém finalmente tivesse acendido uma vela num quarto escuro onde ele estava tropeçando às cegas. Mas preciso ser completamente honesta com o senhor, continuou a assistente social. Esses processos podem demorar entre 6 meses e 2 anos para serem resolvidos definitivamente, dependendo de recursos e contra-recursos que podem ser apresentados pela União. A esperança de Carlos Eduardo murchou como um balão furado. 2 anos. Como conseguiria sobreviver 2 anos sem a renda do auxílio? Como pagaria aluguel, comida, contas básicas? Existe alguma possibilidade de resolução mais rápida? Perguntou sem muita esperança. Posso tentar conseguir uma liminar de urgência, considerando sua situação de vulnerabilidade social extrema, respondeu Dona Teresa. Mas não posso garantir que o juiz vai deferir. Alguns magistrados são mais sensíveis a questões sociais, outros são mais rigorosos com procedimentos. Ela entregou a Carlos Eduardo uma cópia da denúncia protocolada e uma lista de documentos adicionais que seriam necessários. O senhor tem 15 dias para apresentar esses documentos complementares. Carlos Eduardo saiu do Ministério Público do Trabalho com sentimentos mistos. Alívio por finalmente ter encontrado alguém competente e humanizado dispostos a ajudá-lo, mas também apreensão pelos prazos longos e incertezas que ainda existiam. No estacionamento, desta vez havia conseguido uma vaga gratuita na rua, uma pequena vitória logística, encontrou um homem de meia idade observando atentamente seu Chevette azul com expressão nostálgica. Este Chevette é seu? Perguntou o estranho com um sorriso simpático. Carlos Eduardo confirmou desconfiadamente, acostumado a ser cauteloso com abordagens de desconhecidos. Meu pai teve um igualzinho a este. Mesma cor, mesmo ano. Que saudade, disse o homem com voz emocionada. Aprendi a dirigir nele. Fiz minha primeira viagem para o Rio. Levei minha namorada para conhecer meus pais. Esse carro foi parte da família por 15 anos. O homem se apresentou como João Carlos, mecânico aposentado de 62 anos, que ainda mantinha algumas ferramentas no porta-malas de seu carro por puro hábito. Posso dar uma olhada no problema que vocês estavam tendo? Ofereceu-se espontaneamente. Ouvi o barulho quando vocês chegaram. Parece problema na correia do alternador. Talvez alguma coisa com os bicos injetores também. Carlos Eduardo aceitou a ajuda com gratidão, embora não tivesse dinheiro para pagar pelos serviços. João Carlos passou os próximos 40 minutos examinando o motor do Chevette, com conhecimento técnico impressionante, testando componentes, verificando fluidos, ouvindo ruídos com atenção de especialista. Não é nada muito sério, diagnosticou finalmente limpando as mãos numa flanela velha. Precisa trocar a correia do alternador que está esgarçada, dar uma limpada nos bicos injetores que estão entupidos e trocar o filtro de ar que está sujo demais. Uns R$ 80 em peças resolve tudo. Carlos Eduardo agradeceu o diagnóstico, mas explicou honestamente que não tinha o dinheiro naquele momento para comprar as peças necessárias. Deixa quieto, rapaz, disse João Carlos, dirigindo-se ao próprio carro e retirando uma caixa de ferramentas do porta-malas. A vida já está difícil demais para todo mundo. Tenho essas peças sobrando em casa de outros serviços. Durante a próxima hora, o mecânico aposentado trabalhou no motor do Chevette com dedicação e competência impressionantes, substituindo peças e fazendo ajustes que fizeram o carro funcionar melhor do que havia funcionado em meses. Quando terminou o serviço,
O Chevette estava funcionando perfeitamente, com motor silencioso e partida imediata. Carlos Eduardo tentou insistir em pagar pelo trabalho e pelas peças, mas João Carlos recusou categoricamente qualquer forma de pagamento. "Só me diga uma coisa", perguntou o mecânico enquanto organizava suas ferramentas. "Esse carro era muito especial para seu filho, não era?" A pergunta pegou Carlos Eduardo completamente de surpresa. Como um estranho poderia adivinhar algo tão específico e pessoal? "Era sim", confirmou Carlos Eduardo com voz embargada. "Como o senhor sabia?" João Carlos sorriu com tristeza profunda nos olhos. "Pelo jeito que você olha para ele, pelo cuidado que tem mesmo com o carro meio abandonado. E porque já perdi o meu filho também há 5 anos. Acidente de moto. Sei como é essa dor." Os dois homens ficaram em silêncio por vários minutos, compartilhando uma dor que só quem passou por ela consegue entender completamente, uma comunicação silenciosa que dispensava palavras. "A vida continua, rapaz", disse João Carlos finalmente, colocando a mão no ombro de Carlos Eduardo num gesto paternal. "É difícil de aceitar. Parece impossível no começo, mas ela continua. E a gente tem que encontrar forças para continuar também, porque senão a morte deles teria matado a gente junto." As palavras foram ditas com simplicidade profunda, sem filosofia complicada ou conselhos elaborados. Apenas a sabedoria prática de alguém que havia caminhado pelo mesmo vale sombrio e encontrado uma forma de seguir em frente. Carlos Eduardo ficou parado no estacionamento por muito tempo depois que João Carlos foi embora, refletindo sobre aquelas palavras e sobre o ato extraordinário de generosidade que havia presenciado. Um estranho havia dedicado tempo, conhecimento e recursos próprios para ajudá-lo, sem pedir nada em troca, apenas por reconhecer nele um pai que havia perdido um filho. Talvez Dona Teresa e João Carlos estivessem certos. Talvez ainda existissem pessoas boas no mundo, mesmo nos momentos mais escuros. Dirigiu para casa com o coração um pouco mais leve pela primeira vez em semanas, ouvindo o motor do Chevette funcionar suavemente como não funcionava há meses. Durante o trajeto, passou em frente à escola onde Mateus havia estudado, um edifício simples de 2 andares pintado de azul e branco. Alguns alunos saíam do portão rindo e conversando sobre assuntos de adolescente: futebol, videogames, professores, meninas. Por um momento doloroso, mas também reconfortante, Carlos Eduardo conseguiu imaginar Mateus entre eles, carregando sua mochila pesada de livros e reclamando dos deveres de casa. Naquela noite, pela primeira vez desde março, Carlos Eduardo teve coragem de olhar as fotos de Mateus, que mantinha numa caixa de sapatos no guarda-roupa. Havia centenas delas, desde bebê até os últimos dias antes da tragédia, cada uma contando uma parte da história de um menino que havia enchido sua vida de alegria e propósito. Doía olhar para elas, mas também trazia uma estranha sensação de alívio, como se estivesse reconectando com lembranças boas, que a dor havia temporariamente eclipsado. As fotos mostravam momentos simples, mas preciosos. Mateus aprendendo a andar de bicicleta no quintal, comemorando aniversários com bolos simples, mas feitos com amor, jogando futebol na rua com os amigos do bairro, ajudando Carlos Eduardo a lavar o Chevette nas manhãs de sábado. Eram recordações de uma vida normal e feliz, antes que a violência urbana de Belo Horizonte interrompesse brutalmente aquela história que deveria ter continuado por décadas. Carlos Eduardo adormeceu no sofá da sala, com um álbum de fotos aberto sobre o peito, e pela primeira vez em meses, não teve pesadelos com sirenes e hospitais. Em vez disso, sonhou com Mateus menino correndo pelo quintal e gritando: "Pai, olha o que eu consegui fazer!", enquanto empinava pipa ou mostrava alguma nova habilidade aprendida. Foram sonhos doces que o deixaram mais descansado do que havia se sentido em muito tempo, como se seu filho tivesse visitado para lembrá-lo de que nem toda